mas quero focar num debate mais produtivo, que é o que alguns veículos têm publicado em termos de como o Partido Democrata deve se reformular e o que essa vitória de Trump significa para a direita nos Estados Unidos. A gente começa, então, entendendo a questão da demografia. E vocês veem, a meu lado, uma matéria do Epoch Times americano a respeito de entender qual foi a mudança nos demographics, qual foi a mudança nos segmentos da população que votam em Trump, que acabaram por levá-lo a essa vitória. Vamos lá, vocês acompanham comigo. Primeiro vocês veem a manchete, entendendo isso a respeito, e eu também pedi para a nossa produção para que a gente separasse um quadro que está contido dentro ali da matéria. É esse que vocês veem ao meu lado. Talvez esteja um pouco pequeno para ler, mas eu explico a vocês. É um quadro que demonstra a mudança nas preferências do eleitorado em diferentes segmentos da população, que passaram a votar mais ou menos a favor de Trump. E é interessante a gente pegar, comparado a 2020, de que, exceto pessoas com mais de 65 anos, em todos os outros segmentos da população descritos aqui, incluem negros, hispânicos, homens de 18 a 44, mulheres de 18 a 44, homens com mais de 45 anos, mulheres com mais de 45 anos. Bom, vocês entendem o que eu quero dizer. Em especial, homens jovens, negros e hispânicos foram os segmentos onde Trump ganhou mais tração comparado à eleição de 2020. É um dado muito interessante que ajuda a gente a entender que essa é uma vitória que vem de Trump com uma conversão muito grande de pessoas que antes votaram no Partido Democrata. Um destaque da matéria diz o seguinte, aspas, por diversos grupos etários, eleitores de Trump, ou melhor dizendo, eleitores de Trump, eleitores viram Trump como mais capaz de lidar com a economia por uma margem de 4 para 9 pontos percentuais. E claro, a economia é sempre uma questão-chave. A lendária frase da estratégia democrata na campanha de 92 de Bill Clinton já dizia, é a economia estúpido. Eram 3 pontos-chave naquela campanha em 92 para Bill Clinton que falavam, primeiro, diferença contra mais do mesmo. Segundo, é a economia estúpido, é ela que vai decidir as eleições. E terceiro, não esquece da saúde também. Trump parece ter aprendido da estratégia democrata de 92. Repito o que eu disse há pouco. Por todos os grupos etários, ou por quase todos os grupos etários, eleitores viram Trump como uma pessoa mais capaz de lidar com a economia por uma margem de entre 4 e 9 pontos percentuais. E não é de se admirar que isso tenha sido um aspecto que traz também um voto punitivo ao governo Biden, que, apesar de ter conseguido sim controlar a economia e ter tido bons números na reta final, na somatória do governo teve a pior inflação dos últimos 40 anos. Também é interessante um comentário a respeito de Trump ter conseguido muita simpatia da comunidade negra, e isso a gente não vê tanto nas pesquisas quantitativas quanto nas qualitativas. Houve muitos vídeos de pessoas indo nos Estados Unidos para as chamadas quebradas, para os bairros mais pobres ou para comunidades negras, mesmo afluentes, mesmo mais abastadas, e perguntando para as pessoas se elas iam votar em Trump. E muitas pessoas disseram que, olha, depois do tiro que ele levou, depois das condenações que alguns viam como injustas contra ele, aquilo ganhava uma simpatia dele em comunidades de mais baixa renda, ele ganhou muita simpatia entre os negros depois daquilo, e tem vídeos que chegaram a virar meme nos Estados Unidos, em comunidades negras, das pessoas perguntando em quem você vai votar, e as pessoas diziam que o Trump era o OG, que é uma gíria em inglês para Original Gangster. É um termo que é gíria entre os jovens, e outro grupo que, talvez por um fator relacionado, também votou muito mais nele. Pessoas de 18 a 29 anos votaram muito mais no republicano do que haviam votado em 2020. Conosco tendo entendido essa diferença na demografia e nos grupos que levaram Trump à vitória, eu passo com vocês por algumas das principais manchetes. A começar, pela direita, eu peguei um dos principais veículos que ainda impacta política e o debate público na direita dos Estados Unidos, que é o National Review. E a gente vai passar, primeiro, por 2 matérias dele e depois a gente passa pelo New York Times, que ainda tem tanto impacto no debate público, principalmente à esquerda, nos Estados Unidos. A matéria do National Review, vocês devem ter ela ao meu lado agora, diz A Stunning Victory, uma vitória estonteante. Eu leio alguns trechos para vocês, é pertinente para a nossa discussão. Donald Trump está retornando para a Casa Branca e no contexto de nossas políticas igualmente divididas, ele vem de uma forma muito convincente. Isso é uma vitória política e pessoal que reivindica que vindication, qual a tradução mais adequada? É algo que lava a alma, vou colocar em termos coloquiais, para Trump, que superou a sua perda eleitoral em 2020 e a sua conduta não honrosa na repercussão daquela eleição,
e um esforço concertado para persegui-lo judicialmente até levá-lo à nulidade política. E, claro, a cobertura que tem sido, diz aqui a matéria, unremittingly, constantemente, incansavelmente hostil a ele. Trump passou pelos estados-chave e está em boa posição para ganhar o voto popular, isso enquanto os votos ainda são contados. Agora, ele já ganhou no voto popular a essa altura, salvo engano, e essa matéria ainda de ontem à noite. Importante, o apelo das políticas para a classe trabalhadora de Trump atravessou, e como a gente viu nos números, as linhas raciais e étnicas e levou à mais robusta coalizão multirracial dos republicanos e a muito mais. Enquanto isso, republicanos no Senado agora são maioria e parece que com algum room to spare, com alguma margem. E as chances são boas, apesar de ainda não sabermos todos os detalhes por algumas semanas, de que o Partido Republicano também terá a Câmara dos Representantes, equivalente lá à Câmara dos Deputados, a Câmara Baixa do Parlamento. Vale a gente destacar que, desde George W. Bush, em 2004, essa é a primeira vez que um republicano ganha não só no colégio eleitoral, mas ganha também no voto popular, com 50% mais um dos votos, pelo menos. Trump agora já tem uma margem até maior que isso, 50 e tantos por cento. É uma vitória muito convincente para o Partido Republicano. E para os democratas, tem uma dor de cabeça, tem coisas a resolver. Essa é a outra matéria que eu destaco para vocês vindo desse veículo, talvez o principal para o debate público de direita nos Estados Unidos, o National Review. Ela diz: vocês fizeram isso a si próprios, democratas. Vocês fizeram isso a si próprios, democratas. E é uma análise que eu já tinha trazido como a minha impressão preliminar quando a gente fez a tradução simultânea do discurso da vitória de Trump naquela madrugada de ontem, dia 6, quando eu voltava para o escritório depois da nossa cobertura especial da apuração dos votos. O texto é interessantíssimo e dá conta de uma coisa que repercute também nos ciclos de esquerda, como a gente verá em breve. Democratas, aspas agora para o artigo, democratas fizeram muitas escolhas ruins que afastaram os eleitores. É assim que americanos moderados, americanos comuns, acabaram levando Donald Trump de volta ao cargo. Há muita incredulidade nessa semana dos partidários democratas e muita fúria e indignação dirigida não só aos republicanos, mas ao público, aos eleitores. Por que as pessoas votaram para Donald Trump novamente, sabendo tudo o que sabemos sobre ele? Por que os republicanos não o impediram de ser nomeado novamente? Essa tem sido o tipo de coisa que se continua, que segue desde terça-feira à noite, especialmente no cantinho da, aspas, resistência. Jennifer Rubin, no Washington Post, e um explicativo ao público. O Washington Post é visto talvez como o veículo de legacy media, da grande mídia, mais à esquerda nos Estados Unidos. E acredito que seja preciso, ele está até mais à esquerda que o New York Times. Então, o artigo do National Review segue. Jennifer Rubin, no Washington Post, suspirava. Aspas, americanos não têm ninguém para culpar a não ser eles mesmos. O condenado e presidente eleito Donald Trump não escondeu quem ele era. Ele não escondeu seu racismo, misoginia e sua willful ignorance, sua crueldade. Sua willful ignorance é um termo que significa a sua ignorância voluntária. Um artigo, então, que dá um tom de como os democratas têm como culpar só a si mesmos. E é interessante o artigo que segue aqui no National Review, porque ele fala, ora, vocês, democratas, claro, esse é um veículo à direita e a gente repercute a mídia de esquerda em breve, mas é um artigo que fala que os democratas tinham a maioria quando Biden se elegeu, tanto no voto popular quanto no colégio eleitoral. Aspas novamente para o texto. Desculpem, democratas, vocês fizeram isso a vocês mesmos. Os republicanos podem ser culpados de escolher quem era o seu nomeado, quem era o indicado à presidência, e isso vocês podem dizer, mas foram vocês que fizeram as escolhas que levaram à sua derrota nessa eleição. Uma forte maioria deu a vocês a Casa Branca, a Câmara dos Representantes e o Senado. Eles confiaram em vocês e vocês estragaram tudo. E estragaram tudo de forma tão extrema que os eleitores trouxeram de volta o cara que eles demitiram 4 anos atrás. Um homem de quem nunca particularmente gostaram e ainda não gostam particularmente. É um homem que tentou mudar a última eleição e os eleitores não gostavam de vocês tanto, a tal ponto que deram a ele mais apoio do que ele tinha antes. Esse cara, vocês perderam para esse cara.
O artigo dá a nota de que eles ganharam com 51,3% do voto popular na última eleição e conseguiram uma boa margem no colégio eleitoral. E eles só tinham que manter as pessoas que já haviam votado em Joe Biden na eleição passada. E eles fracassaram nisso miseravelmente. Bom, esses dois artigos dão a tônica do lado republicano. Eu quero passar com vocês agora por dois artigos que dão a tônica do debate público na mídia dos Estados Unidos do lado democrata. Os dois são do New York Times. E é interessante ver que tanto a mídia mais à direita quanto a mídia à esquerda concordam com uma análise que, repito, eu tinha pontuado que era a minha impressão preliminar lá na madrugada do dia 6. O Partido Democrata tem muito soul-searching para fazer, tem muito que procurar a própria alma. Um partido que, após perder o carisma de Barack Obama, que era visto como o candidato divertido contra o sensal Mitt Romney naquela época, não conseguiu se reinventar. Pelo contrário, está agora na posição de ser visto como o candidato, como tendo os candidatos sensal, enquanto Trump é o showman. Essa análise permeia tanto o debate público do lado à direita, nos Estados Unidos, quanto também o debate público do lado democrata. O New York Times, na sua matéria, devastados, os democratas jogam o jogo da culpa e miram um futuro sombrio. Nessa matéria, o New York Times diz o seguinte: em entrevistas, legisladores e estrategistas tentaram explicar a derrota de Kamala Harris, apontando para desinformação, a guerra em Gaza, uma marca tóxica do Partido Democrata e a abordagem do partido a questões transgênero. Um partido democrata deprimido e desmoralizado está começando um rastejamento doloroso em um futuro que é amplamente sem poder, conforme seus líderes se debatem em como eles profundamente subestimaram como Donald Trump tem um emergente, um ressurgente hold on the nation. A tradução seria tem a nação nas mãos. O repúdio nacional ao Partido Democrata estonteou muitos democratas que expressaram uma confiança, então o termo do New York Times é nauseous, de dar náuseas, de fazer querer vomitar, quanto às suas chances nas últimas semanas da disputa eleitoral. Conforme eles passam pelo naufrágio das suas derrotas, eles não encontram respostas simples sobre o porquê os eleitores tão decisivamente rejeitaram seus candidatos, os candidatos democratas. Em mais de 2 dúzias de entrevistas, legisladores, estrategistas e oficiais ofereceram uma gama de explicações para o fracasso da vice-presidente Kamala Harris. E todas essas explicações entram facilmente nas suas noções pré-concebidas de como vencer nas políticas. As críticas quietas, os telefonemas, os chats em grupo e reuniões de time morosas, chatas, foram um vislumbre por trás das cenas de como as batalhas intrapartidárias dentro do Partido Democrata rapidamente viravam disputas ideológicas que definiram o partido por muito da era Trump. O que é indisputável foi o quão mal os democratas tiveram sua performance nessas eleições. Eles perderam a Casa Branca, renderam controle do Senado e parece que devem também ceder controle da Câmara. Eles tiveram uma performance pior do que em 4 anos atrás nas cidades e nos subúrbios, em cidades rurais e cidades universitárias. Os resultados mostraram que a campanha de Kamala Harris, os democratas, como um todo, falharam em encontrar uma mensagem efetiva contra Trump e seus aliados nas cédulas, ou para endereçar a infelicidade da nação sob o governo Biden, que tinha uma rejeição imensa. Tanto a direita quanto a esquerda concordam na sua análise quanto ao Partido Democrata, que deve buscar uma forma de se reinventar no futuro, e terá de fazer isso em 4 anos, onde, aparentemente, não terá quase qualquer poder na máquina pública, no executivo, quase qualquer poder. Mesmo no legislativo, onde tudo indica deve sofrer mais uma derrota acachapante na Câmara depois de sofrê-la no Senado, ou mesmo no judiciário, onde Trump indicou 3 ministros da Suprema Corte, os outros 3 foram indicados por republicanos e os democratas indicaram apenas 3 dos juízes agora na Suprema Corte. Enquanto, diferente do Brasil, o judiciário lá não impõe uma idade para uma aposentadoria compulsória de ministros da Suprema Corte, 4 ministros terão entre 69 e 80 anos durante o governo de Trump, agora a 47ª presidência, durante os próximos 4 anos. Então, é possível que o Trump indique entre 1 e 4, segundo essa média de idade, essa é uma projeção nossa, mas a partir de 69 anos
seria razoável esperar que algum deles se aposente, apesar do juiz mais velho atualmente ter 84 anos na Suprema Corte. Juiz A, melhor dizendo, é uma mulher. Eu passo com vocês por outra matéria do debate público à esquerda nos Estados Unidos, também do New York Times. Resistir ou recuar. Eleitores democratas estão divididos quanto a continuar lutando. E isso também é importante, porque enquanto o Partido Democrata precisa se reinventar politicamente nas elites, a militância democrata precisa se reorganizar. O lance de ter um sistema bipartidário é que muitas facções emergem dentro dos partidos políticos. Como você só tem duas formas de expressão no voto, significa que o resto do debate tem que acontecer de forma intrapartidária, dentro dos dois partidos. E a militância do Partido Democrata traz desde gente mais moderada, que não gosta do Partido Republicano ou não gosta de Trump pessoalmente, até ativistas de cunho marxista, a extrema esquerda americana, pessoas radicais como ativistas violentos mesmo do Black Lives Matter, por exemplo. Então a matéria tem um título interessante, eu repito com vocês: resistir ou recuar. Eleitores democratas estão divididos quanto a continuar lutando. O lead, o subtítulo lê: muitos que se tornaram ativistas durante o primeiro governo Trump estão se questionando se eles podem ter força para fazer tudo isso de novo. Então, traz até casos em particular, mas traz algumas citações de ativistas. Uma delas, a senhora Cynthia Shaw, de 65 anos, que era uma ativista democrata anti-Trump, disse: a sensação é de que é tão mais definitivo dessa vez. Ela continua: tantos de nós estão exaustos. Outra ativista democrata, Liz Folkestad, de 43 anos, disse que ela, na quarta-feira, ficou mais tempo na cama, se sentindo exausta e com poucas fantasias de como escapar disso. Nas palavras dela, houve definitivamente uma hora quando eu botei no Google como me mudar com 2 crianças para Portugal, ela disse. Mas ela continua dizendo que não desiste por completo. A minha raiva traz fogo para mim. A gente vê declarações a respeito dos democratas muito no mesmo tom. Alguns dizendo que ainda têm a energia para continuar militando, outros, como o senhor Ken Turkle, dizem o seguinte: para mim chega, eu só enchi o saco, nada muda nesse país e tem muitas pessoas que pensam diferente de mim. Esse é o tom, então, que a gente vê, não só na mídia, mas no eleitor médio democrata. O partido tenta conciliar moderados e os radicais e parece sem forças, depois de receber um recado. O eleitor se importa mais com a economia, ele não se importa o suficiente com o aborto ou política identitária para ceder a vitória a Kamala Harris. E o recado ainda de que o governo Biden não fez o suficiente para conseguir reter os eleitores que o levaram ao poder em 2020. Como eu disse, o Partido Democrata tem muito a pensar e muito a encontrar na sua busca por trazer de volta os moderados ao seu lado. Para a gente encerrar o segmento, eu quero falar de política estrangeira, e a gente tem também uma matéria da Foreign Affairs, que é talvez a principal revista sobre relações exteriores nos Estados Unidos. Uma das revistas que definitivamente moldou políticas públicas durante a Guerra Fria. Ela tem sim um tom talvez mais alinhado ao establishment, não digo democrata, mas ao establishment de Washington. A velha política dos Estados Unidos, uma coisa certamente distante de Donald Trump. E ela pontua como Trump irá mudar o mundo nesse artigo. E é um artigo interessante porque dá o tom de quem Trump pode trazer para a Casa Branca consigo e qual deve ser a essência da sua política exterior. Aspas para o artigo, então. A primeira tarefa que Trump enfrenta será a transição formal. Mesmo sob as melhores circunstâncias, isso é uma manobra burocrática difícil de executar, e é duvidoso que vai ir de forma suave. Trump já registrou o seu desdém pelo processo, e para evitar estar sujeito a restrições éticas, ele até o momento se recusou a cooperar com a Administração Geral de Serviços, que dá a infraestrutura que permite a um governo que está esperando ter a informação que precisa para estar pronto no primeiro dia de posse. A ausência de uma transição tradicional pode não desacelerar o governo que vem aí, devido, entretanto, ao fato dele já ter terceirizado a maior parte do seu trabalho à Heritage Foundation e ao seu infame Projeto 225, melhor dizendo, 2025. Lembrando, a Heritage Foundation é um think tank dos Estados Unidos, o maior think tank do mundo,
e ele é conservador e tem feito o trabalho de capacitar lideranças conservadoras para estarem com Trump e tendo um plano de ação a partir do primeiro dia de governo. Trump formalmente se distanciou do projeto 2025, que foi utilizado pelos democratas como um espantalho, como posso frasear? Foi dito pelos democratas como uma agenda radical que faria de Trump um autoritário e daria para ele meios de ação além do que seria razoável para uma presidência. Do lado republicano, Trump se distanciou publicamente do projeto, mas ainda houve especulação de que ele pudesse de fato implementar a sua agenda, dado o impacto que a Heritage Foundation teve em governos conservadores anteriores, em particular o de Ronald Reagan, e ainda o fato de que muitos ex-oficiais de Trump e possíveis novos oficiais com ele retornando à presidência estiveram envolvidos no planejamento.